Zelo justo encorajado pela proteção divina, com discurso sobre a tolerância e o dever do magistrado civil, sobre a religião a ela anexada. Sermão número 3, nota preliminar. O seguinte sermão foi pregado perante a Câmara dos Comuns em 31 de janeiro de 1648, que havia sido designado como um dia de humilhação solene, em conexão com o evento do dia anterior, a decapitação de Carlos I. Assim, nenhum sermão de Owen foi animado, discussão mais aguçada, porque ele consentiu em pregar nessas circunstâncias. Ele é considerado conveniente com um grande crime e realmente o investiu com essas ações da religião. Na opinião do Dr. Mark Crandall, sua conduta neste caso foi a maior marcha em sua vida pública, e tanto seu texto quanto o título de seu sermão não poderiam deixar de ser interpretado como encorajamento para aqueles que foram cúmplices da destruição do infeliz monarca. Por outro lado, alguns como o Sr. Osman insistem que Owen pregasse por ordem, que nenhum sentimento do sermão pode ser interpretado como aprovação do redigício, e que as próprias passagens aduzidas como prova de que Owen concordou com ela indicam seu desejo de mantê-la livre e distante da expressão de qualquer opinião positiva sobre o assunto. Uma linha de defesa mais ousada foi instituída, segundo a qual Owen, como Milton, poderia ter se considerado a morte de Charles como apenas a pena apropriada para uma longa carreira de violência e duplicada durante a qual ele fez o sangue dos melhores súditos em um reino fluir como água, e que nosso autor, ao pregar nesta ocasião, poderia ter agido como um senso de dever, ao mesmo tempo que cumpria uma tarefa solene e dolorosa certamente, mas ainda uma tarefa a qual ele poderia se sentir vinculado por considerações mais elevadas do que mera consideração à autoridade que ordenou. O argumento para este feito é apresentado com grande precisão e habilidade em sua vida. Eita, ilustre os comuns da Inglaterra reunidos no parlamento. Senhores, sempre foi adequada à sabedoria de Deus fazer grandes coisas em épocas difíceis. Ele ergue muros em tempos difíceis. E seus construtores devem segurar espadas e lanças, bem como instrumentos de trabalho. Sim, enquanto o pecado continua em seu curso ali, que começou no céu e, tendo sido contemporâneo na terra, viveu sempre no inferno. Grandes obras para Deus causarão grandes problemas entre os homens. O santo e inofensivo reconciliador do céu e da terra nos convida a esperar que a espada atenda aos seus empreendimentos e a maneira de fazer a paz. Mateus 10:34. Todas as ondas do mundo se elevam à sua altura, e rugindo no conforto do sopro do Espírito de Deus e os vapores das corrupções dos homens. Portanto, as estações recebem seus graus de dificuldade, de acordo com a grandeza e o peso das obras que Deus realizará nelas. Ao seu valor e excelência é propicial a oposição do homem. Isso, os instrumentos de sua glória nesta geração encontrarão continuamente verdade para seus problemas presentes e conforto futuro. À medida que se aproximam os dias para a entrega do decreto, para o abalo dos céus e da terra, e todos os poderes do mundo, para abrir caminho para o estabelecimento daquele reino que não será dado a outro povo, a grande expectativa dos santos do Altíssimo antes da consumação de todos. Assim, tumultos, problemas, vexações e inquietações certamente devem crescer e aumentar entre os filhos dos homens. Uma mulher morta, diz o provérbio, não será levado de uma casa sobre 4 homens. Muito menos, os homens vivos de sabedoria e poder serão fácil e silenciosamente despossuídos daquela participação e interesse nas coisas de Cristo, que a usurpação continua os iludiu a uma imaginação de serem sua própria herança. Isso, então, sendo realizado em breve, e a balança estando pronta para se voltar contra o homem do pecado, apesar de equilibrá-la em oposição ao testemunho de Jesus, com o peso e equilíbrio do poder terreno, não é de admirar que o céu, a terra, o mar e a terra sejam abalados, dando lugar às coisas que não podem ser abaladas. Deus Todo-Poderoso te chamou honrável à sua entrada para enrolar os céus da nação, como em pergaminho, para servi-lo em sua geração nos lugares altos do Armagedon. Você deve ter certeza de não querer experimentar aquela oposição de levantar-se contra a grande obra do Senhor, que geralmente incha mais contra instrumentos visíveis dela.
E se Deus tivesse apenas os filhos dedicados de Babel para enfrentar, que os homens desta terra trêmula fossem seu único antagonistas, que a malignidade da causa do dragão não tivesse influência sobre as estrelas do céu, para prevalecer com a jacta, a providência de Deus deve ser servida de acordo com a descoberta feita de sua própria vontade imutável, e não os interesses e paixões mutáveis dos filhos dos homens. Pois, em verdade, o Senhor dos Exércitos polui a soberba de toda a glória e desprezar todos os nobres da terra. Isaías 27, versículo 9. As contradições dos pecados contra todos os que andam nos caminhos da justiça e da paz, com o apoio de seus espíritos, podem receber como prometido que segue esses caminhos apesar dessas contradições, são em parte descobertas no sermão que se segue. O fundamento de toda essa transação de coisas que é apresentada, em referência às dispensações da providência, sendo nada que uma entrada no desenrola de toda a teia de iniquidade entrelaçada na tirania civil e eclesiástica, em oposição ao reino do Senhor Jesus. Optei por não mencionar, tampouco devo acrescentar nada sobre isso no momento, mas apesar meu desejo que possa ser visto como a base e garantia do seguinte discurso. Apenas por uma aceitação muito favorável de decifrar esse pensamento, que foram a concepção apressada, e como a cabeça de Jonas, o filho de uma ou duas noites, que em oração por um enraizamento dos corações daqueles que eles foram entregues, certamente murcharam em suas próprias folhas, se eles não tivessem recebido o calor e umidade de seu comando em geral, e os desejos particulares de muitos de vocês para dar-lhe uma vida de alguns dias a mais. Sou encorajado à anexação de algumas linhas como oferta voluntária para atender ao seguinte produto de obediência. Agora, isso não será quanto à oposição que você faz e ainda encontrará, mas quanto às causas reais ou fingidas que são apresentadas como o fundo dessa contradição com a qual você está cercado por todos os lados. Você, as coisas em referentes às quais sua procedência está carregada de tais discriminações, como esses dias tristes de recompensa descobriram, se cometa as presas, nada menos do que o sangue, são primeiro civis, depois religiosos. Para o primeiro fato, de estarem além do limite do meu chamado, lhe dá refúgio de serem chamados à minha consideração. Assim nem tenho o menor pensamento como esse salão, ou a conduta mais ordenada dos negócios de meus desejos tenham alguma influência em sua disposição. Esperar no trono da graça para que aqueles a quem Deus confiou e capacitou para a transação dessas coisas possam ser dirigidos e apoiados em seu emprego. É o máximo de meu compromisso aqui. Para as coisas religiosas, o interesse geral que tenho nele como cristão, sendo apropriado pelo título acrescentado de ministro do Evangelho, embora indigno daquele que nome o outro, dai-me não só ousadia decorrente do favor desfrutado, mas também o direito de me apoiará para pleitear a respeito deles perante a justiça mais imparcial. E isso farei, meramente em referência àquelas discriminações que são impostas por suposições conjecturais em sua honrosa assembleia, e fizeram uma causa de grande parte daquela oposição e contradição que você encontra. Agora, em particular, é a tolerância de todas as religiões ou formas inventadas de adoração, em que suas constituições são confiantemente anteriores em muitos lugares da nação. A coisa em si, além disso, sendo apresentada como a mais enorme apresentação e esforço desesperado pela destruição da verdade e da piedade, que já entrou nos pensamentos dos homens que professam uma e outra. Sendo a disputa aqui, e não havendo dúvida de que toda questão comumente formulada como acima tem como outras coisas expressos pecaminosos e religiosos, não julguei errado tentar derramar um pouco de frio água sobre as chamas comuns que são acesas nos peitos dos homens sobre esta coisa. E quem sabe, se as palavras de um nada fraco não podem, pelo poder de fontes dos seres, dar alguma luz sobre a determinação e o estabelecimento de uma coisa tão grande importância e consequentemente como geralmente é concedida para ver, o que esta mente neste fraco empreendimento do Senhor, eu rogarei a Ele que seja recebido. O que é de mim, peço-lhe que seja perdoado. Que Deus Todo-Poderoso lhe dê provas para todas as coisas que vierem até você em seu caminho e reter o que é bom, concedendo-lhe assistência inconquistável e constante perseverança e a oração de seu servo devotado em nosso querido Senhor.
John Owen. Broxton, 28 de fevereiro.